Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e divulgue para outros a respeito deste canal. E vamos conversar um pouquinho agora sobre a loucura da pregação. Esse versículo 21 é muito importante. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Oh, que coisa gloriosa! Meus irmãos, a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Vamos ver um pouquinho da sabedoria de Deus, meus irmãos. Deus criou os céus e a terra. Criou todo esse universo com seu poder e controla que ainda funciona. No mundo não há um caos, ele controla dias e noites, vários sistemas planetários, galáxias, estrelas, coisas terríveis. Mas cada uma tem a sua órbita, seu caminho, e tudo isso quem criou é Deus. Não foi, como diz a evolução, que foi a matéria. Não. Deus criou a matéria, e não a matéria que criou Deus. Essa matéria que nós vemos aí, que a parte das estrelas é ótima, é isso e aquilo. Foi Deus que criou. Ele, o Senhor Deus, na sua sabedoria, no seu poder, ele controla todas as coisas. Mas a palavra diz que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Na sabedoria de Deus, o homem entrou para a idolatria também, porque a terra foi criada por Deus, a pedra é criada por Deus. E começaram a adorar a lua, as estrelas, os astros, as pedras. Então entrou para a idolatria, chamado o panteísmo. Mas Deus criou a pedra, quer dizer, mas a pedra não é Deus. Então diz a palavra agora, que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura da pregação, meus irmãos. Que coisa. Por que loucura da pregação num sentido? Porque falar que Jesus ressuscitou era uma coisa tremenda. Hoje é mais fácil anunciar que ele ressuscitou. É mais fácil. Mas naqueles dias, dizer que o homem chamado, ressuscitou para não morrer mais. Era incrível. Para o judeu era escândalo. Para os gregos é a maior loucura. Isso é loucura, não tem condição. Aí entrando pelos caminhos da lógica, metafísica e por aí afora. Os grandes oradores gregos, os grandes sábios, isso é loucura. Mas aí a palavra vem. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, que é os crentes também que ficam pregando, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo. É outra loucura no dia de hoje, dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo. E por incrível, gera até loucura no meio evangélico, porque tem muito evangélico que não aceita mais que Jesus ainda hoje venha batizar com o Espírito Santo, dando dons espirituais, falar em línguas estranhas, cura. Isso é incrível, mas é a pregação do evangelho. Então, Deus não foi procurar sábios, irmão, que podia procurar. Não chamou os grandes sábios.
dos sábios que nós vemos foi um homem chamado Paulo, o Saulo de Tarso, mas ele colocou por terra. Ele teve que renunciar. Ele diz assim, aquele que, para mim, que eu tinha como sabedoria, considerei como esterco, adubo, para poder alcançar Jesus. Que eu quisera alcançar Jesus, compreender o poder da sua ressurreição. Está lá em Filipenses. Ele queria entender o poder da ressurreição, o poder que deu a ressurreição para ele. E Paulo pregava da ressurreição. É a loucura da salvação, meus irmãos. Deus, que está presente comigo agora, eu não posso ver, porque Ele é Espírito. Você está me vendo. E você também, Deus está com você, está no seu coração. Está alegrando pelo poder do Espírito, está renovando pelo poder do Espírito. Essas palavras estão operando em você e você está ficando alegre, contente, sentindo satisfeito. Mas você faz parte da loucura da pregação. É homens simples, mulheres simples. Ele pega homens de tudo quanto é jeito. Vai lá na prisão. O homem desprezado. O homem que não tinha mais condição, ele vai transformando. Aí batiza com o Espírito Santo e dá liberdade. E depois ele sai ganhando almas. Vai lá no hospital e está lá o homem desenganado, vai morrer, não tem mais nada. O médico disse, não tem mais nada, chama a tua família, se despede. E daqui a pouco chega um irmãozinho, meio acabadinho, sem falar direito, e chega para ele e começa a conversar. Como ele está ameaçado de morte, ele aceita. E diz, olha, Jesus salva. Jesus leva para o céu. E ele está ouvindo, porque tem medo de morrer, mas não era crente. E aí o irmãozinho diz, irmão simples, que nem do ministério da igreja, eu posso fazer uma oração por ti? Aí ele aceita, ele ora por ele. E sabe uma coisa? Aquele homem creu a palavra que ele pregou, ele creu a loucura da pregação. E sabe o que acontece? Há momentos e tantas experiências que ainda depois ele é curado. Ele não vai para a sepultura, não. Ele sai dali curado. É um milagre, um médico se admira. O médico estudou, Deus deu graça para ele. E precisamos dos médicos, é uma coisa boa para nós. Mas a medicina tem um limite. Mas Jesus não tem limite. Não tem limite. E aquele irmãozinho simples, às vezes não falando direito. Jesus cura, Jesus pode. Assim, tocando. Mas a palavra estava ungida. É a loucura da pregação, meus irmãos. E ele se converte. Daqui a pouco, ele é um ganhador de almas. Sai do hospital e começa a pregar. É a loucura da pregação. Deus pegando homens, mulheres que estavam na sarjeta, transformando em mulheres santas. E pregar o evangelho. Ser usado. Isto é a loucura da pregação. Mas depois de tudo, a loucura da pregação é pregar que Jesus viveu, ressuscitou. O homem ressuscitou para não morrer mais. Se dissesse que Lázaro ressuscitou, muito bem, mas depois Lázaro morreu. Se dissesse que outros ressuscitaram, muito bem, mas morreu. Mas Jesus ressuscitou para não morrer mais. Isso é a loucura da pregação. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas é nessa loucura da pregação, nesse escândalo para o judeu, pelo poder da palavra, que ele vai salvando os crentes. Minha irmã, meu irmão, obreiros. E agora nós temos, graças a Deus, tanto obreiros qualificados, nós temos obreiros sábios, cheios da palavra, mas continua pregando a loucura da pregação. A loucura da pregação é Jesus, meus irmãos, que ressuscitou, tem vida e vive. Isso é coisa gloriosa. E nós temos que continuar pregando. Porque a prova é Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não foi pela filosofia, não foi pela sabedoria, não. É na simplicidade, na loucura da pregação. Meu irmão, pregue
a respeito de Jesus. Pode dizer que ele cura, que ele salva, que ele batiza com o Espírito, que ele vem, porque ele garante. E prega na tua palavra mesmo que você tem, às vezes sem saber uma gramática direitinha, sem conhecer nada melhor, nem compreender bem o evangelho, mas você é salvo e prega. Isso é a loucura da pregação. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente a todos. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, continua levantando homens e mulheres, Senhor, na loucura da pregação para ganhar almas para ti. Pai eterno, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.